Então, vamos lá, gente. A primeira coisa que a gente viu gramaticalmente foi o pretérito indefinido. O pretérito indefinido era tal que se baseava em um momento do passado específico que acabou e não tem necessariamente mais ligação com o presente. Então, foi o momento passado, aconteceu, acabou, e você não tem mais ligação com aquele momento. Certo? Isso foi o pretérito indefinido. Então, rapidão, só vou dar uma passadinha rapidona por ele, só para não enrolar muito, para vocês relembrarem. E aqui a gente tem como é que se fazia, certo? Aqui, ó. Para falar de coisas que fizemos em um momento específico do passado, como ontem ou na semana passada, por exemplo, mas pode ser 10 anos atrás, tá? Então, aqui tinha como se conjugava. Então, para verbos terminados em AR, para o DIL você tirava o AR e botava E. Para o tu, tirava o R e botava aste, passeaste. Para o ele e o você, você tirava o R e deixava O, passeou, o passeou. É, para nós outras, era passeamos, certo? Para vós outras, tiro a R e bota aste, certo? Observe esse aste aqui. E isa mais, tá? Para deixar mais fácil para vocês. Então, passeastes. E para ellos ustedes, era Aaron. Então, tirava a R e botava Aaron, passearam. E para terminados em ER, IR era a mesma coisa, certo? Então, tirava o ER ou IR e botava o I acentuado. Comi, sali. Para tu, tirava a terminação final e botava iste. Comiste, saliste. Para ele e usted, tirava o ER ou IR e botava yo. Então, comeu, salió. Nós outras, tirava a terminação final e botava imos. Comimos, salimos. Para vós outras, pegava o isto aqui, certo? E botava ele aqui com mais is no final. Então, comisteis ou salisteis. E para eles, ustedes, tirava a terminação final e botava hieron. Então, comieron, salieron, certo? Então, esse é o pretérito definido, é dessa forma que se conjugava. E ele se baseava em momentos específicos do passado, no qual você não tem mais relação no futuro, certo? Agora, a gente vai ver um outro tipo de passado. Esse passado, ele tecnicamente não existe no português. Então, ele é algo exclusivo do espanhol. Então, eu vou até dar uma puladinha aqui. Deixa eu ver se algum me explica aqui rapidão. Vamos começar pelo resumo. A gente vai ver hoje o pretérito perfeito. Aquele era o pretérito indefinido. Precisa saber os nomes? Não. Mas tem que saber quais são. O pretérito indefinido baseava-se no momento específico do passado que acabou e você não tem mais relação com aquilo. O pretérito perfeito fala de coisas do passado, mas que tem ligação com o presente. Tá? A gente vai ver mais claramente o que seria ainda ter uma ligação com o presente, sendo que é algo do passado. E ele agora, tudo que a gente viu até agora, para fazer qualquer gramática, a gente pegava o verbo, por exemplo, comer, tirava o R e botava alguma coisa para fazer aquela coisa gramatical. Agora não funciona mais assim. Até tem isso, mas tem coisa a mais usando o verbo haber, ok? E a gente também usa quando a gente não quer ser específico de uma ação que aconteceu. Ou seja, é parecido com o pretérito definido de certa forma. E é normal que, por exemplo, a pessoa que está falando espanhol nesse momento, ela poderia ter usado o pretérito perfeito nesse momento, mas ela usou indefinido e vice-versa. Ou ela poderia ter falado indefinido, vamos dizer assim, o mais correto era dizer o indefinido, mas ela usou o pretérito perfeito. Ou o mais correto era ter usado o pretérito perfeito, mas ela usou o indefinido. E tem alguma coisa errada? Não, são as formas que as pessoas se expressam. Mas são coisas diferentes, mesmo que sutis. Então, o pretérito indefinido se baseia em algo que aconteceu sem relação com o passado. O pretérito perfeito, que é o pretérito perfeito, ele tem relação com o presente. Ok?
Então, vamos lá. Vamos começar aqui em algumas coisas. Primeiro, um vocabuláriozinho. Que tem, por exemplo, perder el autobús, que é o quê? Perder o ônibus, certo? Então, vamos supor que eu tô numa parada de ônibus e tô atrasada para chegar para fazer uma prova, um exame na minha faculdade ou em algum centro de teste. E aí eu ligo para minha mãe e eu falo bem assim: é perdido el autobús e não sei a que hora passa o seguinte. Então eu disse para ela: eu perdi o ônibus e eu não sei que horas passa o próximo, certo? Não sei a que horas passa, ou seja, passar, que a gente aprendeu o que significa, el seguinte, ou seja, o próximo, o seguinte. Então eu posso estar falando isso com a minha mãe, ou seja, eu perdi o ônibus, é claro que foi algo no passado. Ele já passou. O ônibus já passou e provavelmente eu nem estava ali no ponto de ônibus. Mas eu vou chegar atrasada para fazer o exame. E isso vai ter um impacto no meu presente de agora. Então é por isso que essa pessoa, eu estou usando o pretérito perfeito. Porque apesar daquela coisa ter acontecido no passado, ela não tem impacto no meu presente. Então eu perdi um ônibus e agora eu vou chegar atrasada. Então não era para isso estar acontecendo. Então, entenda a diferença. O pretérito indefinido é o que aconteceu no passado. Naquele dia eu perdi um ônibus e cheguei atrasada. Mas tem diferença. Perdi o ônibus e agora vou chegar atrasada. Entenderam a diferença? É sutil? É. Pode ser trocada? Pode. Mas uma é mais gramaticalmente correta, tá? Então dá para entender a diferença. Então, he perdido el autobús y no sé a qué hora pasa el siguiente. Segundo ali, llegar tarde ou llegar tarde. Então, llegar tarde, llegar é chegar em espanhol. E tarde é o tarde nosso normal, atrasado. Então, vamos lá. Supondo que eu consegui chegar no meu trabalho, só que agora foi de metrô, certo? Ou para fazer ou para fazer o teste, o exame, seja na faculdade, ou seja o que for. Então, eu vou chegar e falar para você assim: perdona por llegar tarde, es que hay retraso en el metro. Então, eu peguei e disse: desculpe-me o atraso, desculpe-me por chegar tarde. Perdona por chegar tarde. Es que hay retraso, ou seja, é que há um atraso no metrô. Então, es que hay, o es que significa é que, o es que ele é usado para dar uma justificativa, porque, é que, ok? Então, es que é a mesma coisa que um porquê. Ou seja, perdão por chegar tarde, porque é justificativa, é que aconteceu isso aqui. Então, es que hay retraso, ou seja, atraso no metrô, ok? Então, eu cheguei no meu trabalho, pro centro de atendimento, e falei: desculpa eu chegar tarde, é que meu ônibus atrasou, teve um atraso no meu metrô, tanto faz. A questão é, eu vou chegar lá e vou falar algo que aconteceu no passado, certo? Mas que impactou o meu presente, porque foi algo recente e que eu tô sendo impactada agora, porque eu cheguei tarde. Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo claro, acho que eu poderia usar o pretérito indefinido, mas é um exemplo claro do porquê eu também poderia usar o pretérito perfeito. Porque justamente aconteceu muito recente, por causa disso, agora eu estou atrasada. Entendeu? Aconteceu no passado o problema, mas o problema está me impactando agora, porque agora eu cheguei tarde. E outro exemplo é hacer la compra. Então, he hecho la compra a caminho de casa. Então, eu fiz a compra no caminho de casa. De alguma forma, isso impactou e vai depender do contexto. Mas isso aqui, por exemplo, é outra forma clara de que eu poderia muito bem, dependendo do que aconteceu, eu poderia ter usado o pretérito definido. Então, eu hice la compra a caminho de casa. Ou seja, eu fiz a compra no caminho de casa. Isso é pretérito definido. Mas e daí? Tudo vai depender do contexto. Então, o que eu quero dizer? São coisas similares? São. Mas são nesses aspectos, vocês vão perceber que é diferente. Então, vamos ver isso agora. Mas dá para perceber ali que, por exemplo, hecho eu fiz, certo? Para o pretérito perfeito. Mas, se fosse o pretérito definido, seria eu hice. Eu hice. Então, é completamente diferente. Ok? E a gente vai ver isso exatamente agora. Então, a primeira coisa que ele usa é aqui, ó.
configuração do passado perfeito é o verbo haber como verbo auxiliar e o verbo principal indicando qual foi a ação. Então, vamos olhar rapidão aqui. Ó. Aqui está escrito he hecho la compra, ou seja, isso significa eu fiz. Ou seja, fazer vem do verbo haber, ou haber não, a ser, certo? Ó, isso aqui é o verbo principal, porque eu fiz, esse é o verbo principal, fazer alguma coisa. Nesse caso, fez a compra. E esse aqui é o verbo haber, que é um verbo auxiliar, que é basicamente graças a ele que vai formar esse pretérito perfeito. Então, vamos lá. Basicamente, o pretérito perfeito ele é formado primeiramente pelo verbo haber. Então, a gente tem sempre o sujeito e depois o verbo. Só que o verbo pretérito perfeito ele é dividido em duas coisas, certo? O verbo haber e o verbo principal. Então, a gente sabe definir bem quais são os nossos sujeitos que vão fazer a frase. Se vai ser eu, se vai ser a Ana, se vai ser eu e meu grupo, ou se vai ser meus pais. A gente sabe definir quem são os sujeitos. Então, vamos definir agora o que vai acompanhar. A gente sabe que o verbo principal ele vai ser comprar, eu comprei, eu escrevi, eu cantei, eu dancei, entendeu? Mas temos esses verbos auxiliares aqui. Mas tá, quando que eu vou usar esse ou esse ou esse? Quando, no caso, sempre vão usar. Mas para saber qual usar é saber quem é o sujeito que está fazendo aquele verbo. Então, vai usar e quando sou eu quem faço aquele verbo. Então, ó, bioe. Vai ser tu, esse tu tem acento. Vai ser as. As. Ok? Tu as. Vai ser a quando for ele, ella, usted. Vai ser hemos quando for nosotros, nosotras. Vai ser habéis quando for vosotros, vosotras. E ellos, ellas, ustedes, an. Ou seja, a diferença entre esse e esse é que esse aqui tem o N, que indica plural, que a gente está acostumado depois pelo português. Esse aqui é o S, que eu tanto falo, que você simplesmente adiciona, geralmente, né, quando você tem uma gramática, e você tem que ele, tipo assim, ele termina mais ou menos assim, provavelmente para tu você vai adicionar um S. Os verbos no presente são todos assim, como eu já tinha comentado com vocês. Então, é assim que a gente vai saber se vai usar esse, vai usar ano. Vai ser de acordo com quem fez o verbo, o sujeito. Mas tá, quem fez o quê? O que vai determinar qual é o verbo que vai ser usado agora? Como é que se conjuga ele? Basicamente, isso aqui. O verbo terminado em AR forma um particípio adicionando a terminação ado. Ou seja, particípio seria forma o conjunto, porque o pretérito perfeito, lembrando, é um conjunto do verbo haber, que ele sempre vai estar ali para o pretérito perfeito, independente, e o verbo principal, que é justamente aquele verbo que fez alguma coisa. Então, quedar vira quedado, hablar vira hablado, e limpiar vira limpiado, ok? Então, por exemplo, não é diferente, então, se, por exemplo, tá, limpiado para Dio, mas será que limpiado também para vosotros? Sim. A diferença, justamente, agora, é por causa disso aqui. Então, Dio é limpiado, eu limpei. Mas se fosse ele que limpou, tipo, ele que limpou, seria ele a limpiado. Então, o limpiado, por exemplo, o verbo ele se mantém a mesma coisa para todo mundo. O que vai diferenciar quem que fez aquele verbo é isso aqui, é o verbo haber. Então, por exemplo, ellos han limpiado. Então, a gente vai saber que quem fez foi eles, ou elas, ou vocês, né? Porque vocês também têm sentido. Então, se tiver hemos limpiado, então nós limpamos, ok? Assim como qualquer outro verbo, a gente pode ocultar o pronome e só usar essa conjugação aqui. Então, hemos limpiado la casa. Então, nós limpamos a casa, ok? Então, é assim que a gente vai saber quem que está fazendo aquele verbo. Pelo verbo haber, porque o verbo principal ele é o mesmo para todo mundo. Então, yo he limpiado, eu limpei. Tu has limpiado, você limpou. Ele, usted, ha limpiado, você, ele, ela limpou.
nós outros, nós outras hemos limpiado, nós limpamos. Entenderam? Então, o que vai agora? O verbo haber, ele tem o sentido de você conseguir identificar quem fez aquela ação. E qual é essa ação? É o verbo que vai ser terminado em ado. Sempre. Menos aqui, óbvio, né, gente, para verbos irregulares, tá? Irregular não tá nem aí para nada, ele tem o seu jeito. E, assim como o pretérito definido, a gente tinha que. Eram as mesmas terminações no pretérito definido para verbos terminados em ER e R. Para o verbo, o pretérito perfeito, mesma coisa. Então, recorrer, recorrível. Perder, perdido. Receber, recebido. Tá? Então, o que temos disso? Verbo principal é a mesma coisa para todos os sujeitos. Ou seja, eu limpei, limpar é o verbo principal. Só que, falando de pretérito perfeito, tem o verbo haber ali no meio, certo? E é ele quem vai identificar quem fez a ação de limpar, por exemplo. Não. Tem que sempre, obrigatoriamente, usar a conjugação e o verbo. Então, limpiado é o certo, é o correto. Mas posso usar de o limpiado. Mas de o limpiado não existe. A conjugação, aquele verbo auxiliar haber, ele sempre estará ali para o pretérito perfeito. Então, você pode usar pronome, conjugação e verbo principal. Mas você nunca pode fazer pronome e verbo principal. Como a gente faz com os outros verbos, certo? Porque, por exemplo, limpiar para o pretérito definido é limpier. Então, fica de o limpier, certo? Não tem verbo haber nenhum ali, essa conjugação aí no meio. Não importa, não existe. Não pertence a ela. Só que nesse caso aqui, de forma alguma, a gente pode não fazer a conjugação, certo? Porque ela está ali justamente para identificar quem que fez. Mesmo que o pronome ele saiba fazer isso, certo? Porque é óbvio que nos outros limpiados a gente vai entender, certo? Mas normalmente a gente sabe que a gente oculta esses pronomes. Então, a conjugação ela tá ali para identificar e ela é obrigatória, porque ela é estrutura. Então, é sempre conjugação, ok? Então, por exemplo, yo he quedado, por exemplo, eu saí. Tu has quedado, você saiu. Ele, você ha quedado, ele, ela saiu, ok? Então, observem. Verbo se mantém a mesma coisa para todo mundo, o verbo principal. O que vai mudar é o verbo haber, ok? E, alguma dúvida para eu só continuar? Não tem muito mais coisa, tá, gente? Eu acho que isso já é informação um pouquinho para a cabeça de vocês já. Alguma coisa não ficou clara? Só feedback bom. Tá, não acabou ainda. Vamos tentar clarear mais a mente. Vamos voltar aqui. O primeiro ali que a gente tinha. Primeiro exemplo ali. Era perder el autobús, certo? Perder o ônibus. Então, he perdido el autobús. Então, nesse momento, às vezes, por exemplo, eu dei a situação que eu estava desabafando com a minha mãe, que eu perdi o ônibus, agora eu vou chegar tarde. Mas, por exemplo, eu poderia ser a mãe nesse momento e estar brigando com a minha filha. Tu has perdido el autobús. Então eu falei para ela, tu has perdido. Você perdeu o ônibus, certo? Então, o perdido, ele se manteve, mesmo que o sujeito mudou. Antes era eu falando que eu perdi o ônibus. Agora sou eu, a mãe, dizendo, você perdeu um ônibus. E eu tô brava com isso.
Então, a única coisa que mudou é que quando eu falava que foi eu usava certo? Aqui. Perdido. Agora, se eu tô brigando com a minha filha que ela perdeu o ônibus, agora não é vai ser as, certo? Porque o tu é informal. Então, tu has perdido. Com a minha filha, eu posso falar informalmente com ela. Então, tu has perdido o autobus. Então, o que vai mudar é aquilo ali, só. O verbo principal, que no caso é perder o ônibus, certo? Ele vai se manter para todo mundo, independentemente do sujeito. Agora, eu poderia, por exemplo, ser aquele tipo de pessoa que vai para faculdade, vai para escola com mais 3 pessoas acompanhadas, sabe? Todo mundo se encontra aí num cantinho e vai todo mundo junto. Então a gente poderia ter falado: hemos perdido o autobus. Então eu poderia ter ligado primeiro e falando: meu Deus, a gente perdeu um ônibus. Nós perdemos o ônibus. O perdido se manteve, o que mudou agora foi o verbo auxiliar haber. Hemos perdido o autobus. Eu tô falando que eu e minhas amigas, por exemplo, vou com um grupo de 3 pessoas. Então, nós somos 4 e eu falo: meu Deus. Poderia falar: nós outros hemos perdido. Com certeza, pode, com a estrutura completa. Mas poderíamos ter somente falado hemos perdido. Mas de forma alguma, como eu tinha acabado de dizer para Nicole, de forma alguma podemos dizer nós outros perdido. De forma alguma. Nós outros perdido não existe. Agora, nós outros hemos perdido existe. Assim como existe hemos perdido. Então, independentemente de quem faça, perdido, limpiado, quedado, se mantém. O que vai mudar é o verbo haber. Ele agora é como se tornasse o nosso sujeito. Certo? Então, hemos perdido el autobús. Ou, eu poderia ser a mãe agora que tem 7 filhos. E aí eu chego, sei lá, para alguém muito brava que meus filhos agora perderam o ônibus. E aí eu pego e falo para aquela pessoa: ellos han perdido el autobús. Então, eles, meus filhos. An é o quê? É o verbo haber de ellos, ustedes. An, certo? Lembra na passada? E, as, a, hemos, habéis, an. Então, agora eu poderia estar puta, porque eu falo: meu Deus, ellos han perdido el autobús. Observe que, independentemente de quem for o sujeito, independentemente de quem perdeu o ônibus, perdido é para todo mundo. O que vai mudar é o verbo haber, que vai depender daquele sujeito que perdeu o ônibus. Ó, a primeira pergunta ali foi: hemos limpiado nuestra casa e he limpiado mi casa. Normal. A primeira tá falando: nós limpamos nossa casa. Completo, certinho. Só a única coisa que poderia ser acrescentada mais é nós outros hemos limpiado nossa casa. Mas hemos limpiado nossa casa também certo. E he limpiado minha casa, ou seja, limpei minha casa, também tá completamente certo. A única coisa que você fez aí foi ocultar o pronome. Mas tá totalmente certo. É exatamente isso. Nicole, seja mais específica. Dá um exemplo aí. Não entendi exatamente. 2 conjugações numa mesma frase, poder pode, mas ele vai mudar provavelmente o sujeito. Por exemplo, yo he perdido el autobús, aqui que eu estou juntando essa frase, yo he perdido el autobús e él ya hecho, por exemplo. Ya hecho la compra. Então, tá falando que eu perdi o ônibus e ele fez a compra. Então, eu estou usando 2 conjugações diferentes, só que são para 2 pessoas diferentes. Então, eu tô falando que eu perdi o ônibus e ele, eu posso falar do meu irmão, ele fez a compra. Então, yo he perdido el autobús e ele ha hecho la compra, tá? Ignora esse que é para tomar. Então, e ele ha hecho la compra. Então, tem 2 conjugações na mesma frase, só que são para pessoas diferentes. Ok. Então, é isso aqui. Para verbos terminados em AR, verbos regulares terminados em AR, a gente tira o AR e bota ado, que é dado, hablado, limpiado, bailado.
Agora, verbos terminados em ER e R, tira essa terminação, que pode ser ER ou IR, e bota ido. Então, perdido, recebido, recorrido, compreendido, leído, certo? Certo. Mas, como eu tinha dito bem rapidamente, existem verbos que não obedecem isso, que são os verbos irregulares, certo? Então, por exemplo, vocês perceberam aqui, ó, que o verbo a ser, ele é terminado em R. Mas vocês observem aqui que eu fiz e hecho e não e ha sido, porque ha sido não existe por a ser um verbo irregular. Então, por exemplo, para conjugar a verbo a ser, a gente sabe que independentemente se é irregular ou não, a conjugação se mantém, certo? Oh, meu Deus, calma aí. A conjugação aqui, ó, ela se mantém independentemente se o verbo é irregular ou não. Porque essa conjugação diz respeito ao pronome e não tem ligação com o verbo. Então, independentemente se o verbo é regular ou irregular, a conjugação não muda, porque a conjugação está ligada com o pronome e não com o verbo. Ok? Ok. Então, a ser não é yo he sido, tú has sido, é hecho. Então, yo he hecho, tú has hecho, él ha hecho, nosotros hemos hecho, vosotros habéis hecho, ellos han hecho. Ok? Hecho se mantém, independentemente de ser irregular. Agora, a conjugação se mantém da forma que ela é, independentemente do verbo ser irregular ou não. Certo? Porque a conjugação não tem ligação com o verbo, e sim com o pronome. E o pronome não tem fato de ser irregular ou não como verbo. Então, é a mesma coisa. E ver, por exemplo, se fosse seguir, seria vido. Mas não é vido, é visto. Visto. Então, eu he visto um par de sapatos preciosos en el centro comercial. Certo? Então, observe. O E diz eu vi, certo? O E tá ligado com eu. Então, eu he visto. Mesmo que o verbo é regular, não importa. A conjugação se mantém. Então, eu he visto um par de sapatos preciosos en el centro comercial. Então, eu vi um par de sapatos lindos no shopping. Volver, né? Que é o voltar. Se for seguir a conjugação normal, seria volvido. Só que volvido não existe. Existe vuelto. Então, no hemos vuelto a esse restaurante desde el año passado. Lembrando, tá, gente, aqui, que não é com M de Maria, e sim com N de navio. E onde que eu vou? Um problema? Ah, tá. E esse tá em português. O esse do espanhol tem somente um S, tá? Voltando. No hemos vuelto a esse restaurante desde o ano passado. Então a gente não vai a esse restaurante desde o ano passado. Nós não voltamos a esse restaurante desde o ano passado. Mas poderia ser, por exemplo, no he vuelto a esse restaurante desde o ano passado. Então eu disse, eu não vim a esse restaurante desde o ano passado. Eu não vim. Mas no hemos vuelto se refere a nós, um grupo onde envolva a minha pessoa. Mas observem que se for somente eu, seria no he vuelto. Mas como envolve nós, é no hemos vuelto. Ou seja, o vuelto se mantém. O que vai mudar é a conjugação, porque ela muda de acordo com o pronome e não com o verbo. E outro exemplo também é poner. Então, se fosse obedecer, seria ponido. Eu he ponido? Não, é puesto. Puesto. Então, ali é has puesto la reunión en la agenda. Então, você pôs a reunião na agenda, no calendário. Então, has puesto. Assim como eu poderia perguntar para às vezes estou no escritório, estou perguntando para um mar de pessoas não, vamos dizer 5 pessoas que trabalham para mim. Então, eu diria, han puesto la reunión en la agenda. Porque ustedes han puesto la reunión en la agenda. Ou seja, quem mudou foi somente a conjugação. Agora, se eu estivesse perguntando para um funcionário meu, usted ha puesto la reunión en la agenda? Eu pergunto somente para ele, mas o puesto se manteve. Quem mudou foi a conjugação. Para um grupo de pessoas, eu falei han, por causa de ustedes. Ustedes han puesto. Ou seja, vocês botaram, vocês puseram. Agora, se eu estou perguntando para uma pessoa em específico,
usted ha puesto, ou seja, você botou, você pôs, entendeu? Então, verbo principal se mantém para todo mundo. Quem vai mudar é a conjugação. Então, não pensando agora na gramática e sim quando usar. Então, por exemplo, a primeira frase ali, esta manhã no he hecho la cama. Nossa, eu acho que eu pulei essa frase, inclusive. Então, eu tô falando de um momento específico do passado, certo? Tá, ok. De alguma forma, isso está impactando o meu presente. Por isso, essa pessoa usou o pretérito perfeito. Mas é claro que ela simplesmente poderia ter usado o pretérito indefinido, porque foi algo que aconteceu hoje de manhã e já acabou. Então, vai depender do contexto quando você usar. É por isso que em português não tem de pretérito perfeito e pretérito indefinido. Eu não fiz a cama é a mesma coisa em português. Só que aqui tem uma diferença, que pode ser pretérito indefinido ou pretérito perfeito. Tá? He visto um par de sapatos preciosos en el centro comercial. Poderia muito bem ser pretérito indefinido nesse momento. Porque ela viu uns sapatos lindos e acabou. Só que, por exemplo, eu poderia agora estar implorando para alguém, tipo assim, que é meu amigo, que é minha mãe, que é um namorado, não sei. Ah, eu vi um sapato tão lindo, e tipo, isso tá me impactando agora, porque agora eu quero muito aquele sapato. Eu vi ele faz tempo? Faz, mas agora eu quero muito ele. É um sentimento que tá me dando agora por algo do passado. Certo? Mas, por exemplo, eu poderia estar simplesmente contando agora pro meu namorado, pra minha mãe, pro meu irmão, que eu vi um sapato lindo. Mas acabou, passou no passado. Estou comentando, vi um sapato muito lindo. E acabou. Então, poderia ser usado para treino indefinido. Agora, vou ver. Nesse caso, por que não poderia usar o pretérito indefinido? Não hemos vuelto a este restaurante desde o ano passado. Porque vocês estão nesse restaurante nesse momento, por exemplo. Então, é algo do passado. Vocês não vêm desde o ano passado. Mas tem um grande impacto agora no seu presente. Então, nesse momento, você com certeza usaria o pretérito perfeito. Certo? Porque você está nesse momento agora no restaurante. Não é algo que você fez no passado e acabou. Você está no restaurante nesse momento. Agora, por exemplo, se você estivesse em outro canto. Ai, gente, talvez eu complique um pouco. Ai, meu Deus. Mas se você estivesse em outro local falando desse restaurante, aí sim você poderia usar o pretérito indefinido. Certo? Porque ele pode ter um impacto ou não no seu presente. Só que como você está nesse momento no restaurante falando dele, é algo que tem impacto no seu presente, mesmo que seja algo do passado. Entendeu, gente? E has puesto la reunión en la agenda, ou seja, o fato de você botar algo no calendário, por exemplo, numa empresa, é muito importante. Porque se você não fizer isso, você pode perder nesse momento a reunião. Então, entra no mesmo sentido de, por exemplo, chegar tarde porque perdeu um ônibus. Nesse momento, eu estou atrasada porque eu perdi um ônibus. Então, é com certeza um pretérito perfeito. Mesmo motivo nesse caso. Eu com certeza tenho que botar a reunião marcada na agenda, porque senão eu vou perder a reunião, certo? Então, conclusão, gente. Precisam ficar malucas? Não. É sutil a diferença. Em algumas vezes é muito óbvia que vai ser usado para pretérito perfeito. Mas existem situações que a maioria delas tanto faz se a pretérito definido ou se a pretérito perfeito. As pessoas normalmente vão entender, certo? Mas é bom saber a diferença, porque vão existir momentos em que vai ter que usar um. E talvez se você usar um verbo, um pretérito, no caso, era melhor, vai dar um outro sentido do que você queria ter dado. Mas isso não é assunto para esse momento. Né? Então, vamos só ver um pouco mais e vamos finalizar, porque talvez vocês vão... Yes. Inclusive, gente, eu tenho que dar um jeito de fazer as atividades de vocês. É muita coisa para fazer, cara. Mas eu vou fazer esse final de semana, que eu tô menos sem coisa para fazer. Vou tentar. É tanta coisa para fazer, cara. Vamos lá. Mais alguns vocabulários aqui, que é enviar um correio eletrônico. Então, correio eletrônico é e-mail. Mas é normal também que as pessoas usem somente correio, certo? E-mail. Mas é normal, tanto correio eletrônico quanto correio, certo? Então, por exemplo,
Aqui a frase diz: te he enviado um correio eletrônico com os detalhes. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou de um setor na empresa. Chega uma pessoa do setor diferente e fala: acabei de te enviar um e-mail com os detalhes. Tá? Então, por exemplo, a pessoa está falando: meu Deus, você tem que fazer X coisa para X tempo e a gente tem que fazer isso. E aí, você enviou o e-mail no passado, certo? Porque você já enviou. Só que está fazendo agora um impacto no passado, porque a pessoa ainda vai ver aquilo que você já fez. Então tem impacto no seu presente. Às vezes ela não vai gostar do seu trabalho. Às vezes ela vai gostar, vai até repensar o seu cargo. Coisas assim. Então, é algo que você fez, mas ainda não acabou, porque ainda está impactando o seu presente. Então, tenha enviado um correio eletrônico com os detalhes, a pessoa provavelmente ainda não viu aquele e-mail. Então, a situação ainda não acabou. Ela meio que está em continuação. Está carregando. Você enviou o e-mail. Falta agora ela ver o e-mail e te dar a resposta. Entendeu? Você está no meio desse caminho. Então, são nesses momentos que você usa o pretérito perfeito. É um caminho completo. Você mandar um e-mail, ela receber e ela te dar uma resposta. Você tá entre depois que enviou e ela receber. Então é óbvio que você vai usar o pretérito perfeito nesse momento. Porque é uma ação do passado que ainda não acabou. Ela ainda está impactando o seu presente. Certo? E o próximo é ter uma reunião. Então, reunião. E aí eu ter uma reunião. A las 12 hemos tenido uma reunião de equipo. Então, nós tivemos uma reunião de equipe ao meio-dia. Observe nesse momento. É claro que poderia ter sido agora um pretérito definido. Então, nós outros hicimos uma reunião de equipo. Então, nós fizemos uma reunião de equipe. É claro que poderia ter falado isso nesse momento. Mas o que vai depender agora é contexto. Por que essa pessoa usou isso agora? Porque está impactando o presente dela ainda, provavelmente. Mas se fosse uma reunião que acabou e já era, já passou, não tem alguma relação com o seu presente, pretérito definido. Se tem alguma relação com o seu presente, pretérito perfeito. Tá? Beleza, gente? Então, por exemplo, o primeiro exemplo ali de enviar um correio eletrônico com os detalhes, ele deixa muito mais claro porque é um pretérito perfeito naquele momento. Porque você ainda está em processo daquilo, aquilo ainda está impactando o seu presente. Mas o fato de ter tido uma reunião, talvez já não impacta mais. Certo? Assim como pode estar impactando o seu presente. Então, nesses momentos que pode estar impactando ou não pode estar impactando, vocês podem usar o que vocês quiserem. Certo? E aqui é um diálogo para fechar e pra gente ir dormir com a cabecinha bem devagar agora, cheio de informação. Então, mesmo esquema, não olhem para a tela, façam um exercício de ouvir e tentar entender. Na segunda passada, a gente vê o que aconteceu. Vamos lá. Primeiro. Has organizado ya la teleconferencia con el equipo de Madrid. Segundo. Sí, es mañana por la mañana. He enviado un correo electrónico con los detalles. Tercero, he internado llamarles hoy, pero no contesten el teléfono. 4. Creo que tienen una reunión de equipo ahora. Puede intentarlo más tarde. 5. Vale. ¿Has imprimido ya los documentos que necesitamos para teleconferencia de mañana? 6. Todavía no. Los tengo que escanear primero. 6. Dime cuáles son y si quieres lo escaneo ahora y los imprimo yo. Y 7. Muchísimas gracias, Alberto. ¿Qué haría yo sin ti? Então, acabou. Vamos olhar a primeira frase. Então, has organizado ya la teleconferencia con el equipo de Madrid? Então, has organizado, você já organizou. Então, quem é o sujeito aqui? Por a gente estar vendo ali que é um has, significa que o pronome é tu. Então, tu has organizado, certo?
Já, ou seja, já é já, tá? Então, você já organizou a teleconferência com a equipe de Madrid? Por que que está usando o pretérito perfeito? Porque é algo que ainda não aconteceu. A teleconferência ainda não aconteceu, ainda não acabou. É um processo. Então, tem o fato de você organizar a reunião e a reunião acontecer. É um processo e você está no meio dela. Ou seja, mesmo que tenha acontecido no passado, que você já organizou, mas ela ainda não aconteceu, então é o processo que ainda está acontecendo. Entendeu? Então é por isso que é o pretérito perfeito. Porque não é algo que exatamente já acabou, ainda está impactando o seu presente, ainda vai dar balacobaco, ainda você vai ouvir falar. Entendeu? Então, as organizadas de teleconferência com ele, equipe de Madrid, é algo que ainda vai impactar seu presente, porque ainda você vai ter teleconferência. Certo? E a segunda frase. Se es mañana por la mañana, ou seja, é de manhã, amanhã. Lembrando que, lembra quando a gente fala uma parte do dia, à noite, à tarde, de manhã, por la mañana, por la tarde, por la noche. A gente já viu isso? Já estou reforçando horrores isso. He enviado um correio eletrônico com os detalhes. Ou seja, por que isso aqui também está no pretérito perfeito? Porque é um processo, não acabou. Ele acabou de organizar, então. Ou seja, ele acabou de enviar um e-mail relatando os detalhes. Mas a teleconferência não aconteceu. Entre um processo de marcar a reunião e fazer a reunião, acabar ela, tem um processo e ele está no meio. E é por isso que ele está usando o pretérito perfeito. Porque apesar dele já ter feito uma ação, a ação completa ainda não acabou. Ele marcou teleconferência, mas ainda não aconteceu. Então é por isso que ele está usando. Porque esse e-mail que ele enviou ainda vai impactar o presente dele, porque ainda ele vai receber uma resposta daquilo. Gente, calma. Tá internado ali. Que tá internado? É tentado. Gente, pelo amor de Deus. É he tentado de amarles hoy. Tá? Então, ignore esse internado. Puta que pariu. Tá? Então, eu he tentado de amarles hoy. Então, vamos olhar. Isso aqui tem um pouquinho aqui de gramática. Vamos lá. Eu he tentado de amarles hoy, pero no contestan al teléfono. Então, vamos entender por que ela usou o pretérito perfeito. É um processo. Ela tá tentando falar com aquela equipe e ela já ligou, certo? Então, ela tá no começo, ela ligou para saber. Só que eles ainda nem atenderam, nem chegou no fim do processo. Ela tá no meio ainda. Ou seja, ela fez uma ação que vai impactar ela. Ela tentou ligar, mas não recebeu uma resposta. Então, ela vai tentar de novo ou vai esperar para receber essa resposta. Ou seja, ela fez uma ação no passado que vai dar algum fruto para ela agora no presente. Ou até no futuro, que ainda é a mesma coisa, do mesmo esquema. Então, tem esse mesmo problema. É um processo, e o processo não acabou. Então, por isso ela está usada de oi tentado. Ela tentou. Ou seja, ainda vai impactar o presente dela, porque não acabou. Porque eles ali, ó, não contestam ao telefone. Eles não contestam, certo? Então, eles não atendem o telefone. Então, a ação não acabou, porque eles nem sequer atenderam. Ainda é um processo que está acontecendo. E eu he tentado de amarles hoje. Ou seja, eu tentei ligar para eles. Ou seja, de amar alguém é ligar no celular mesmo. Porque les. Por que les? Lembra lá. Les é ellos. Ellas, ustedes. Então, por exemplo, eu he tentado de amar ellos hoy. Só que a gente pode substituir o ellos por les, lembra? Porque quem você tentou chamar? Quem? Eles, objeto direto, ou é de amar a alguém, certo? Em espanhol, então é de amar alguma coisa. Por causa desse a, o que vem depois é um objeto indireto.
Objeto indireto, a gente pode substituir, não é obrigatório, a gente pode substituir com o seu pronome de objeto indireto e equivalente. Como é ellos, provavelmente, ou seja, el equipo, que é ellos, né? Porque a equipe é formada de muitas pessoas. Então, ellos. Então, o pronome de objeto indireto equivalente a ustedes ou ellos, ellas é les. Certo? Então, eu he tentado chamarles hoy. E lembra quando a gente tinha uma locução verbal, onde a gente unia dois verbos? Ou seja, eu tentei ligar, eu tentei fazer, eu tentei correr. Tentar e correr são dois verbos. Quando eles são um atrás do outro, eles são uma locução verbal, certo? Então, tentado de amar é uma locução verbal, porque ela tentou ligar, certo? E lembra que a gente disse, o pronome de objeto, ele deve estar obrigatoriamente ou atrás do primeiro verbo. Então, nesse caso, o les, ou ele poderia ficar les he tentado de amar, ou ele fica obrigatoriamente lá pro final. Então, he tentado de amarles hoy. Ok, gente? Por isso, gente, quando vocês verem uma situação em espanhol, mesmo que não seja por mim, tentem aprender e tentem entender, porque não vai parar de perseguir vocês. E se vocês não entenderem situação X no começo, vocês não vão entender nada depois. Isso vai atrapalhando vocês. Então, se vocês ainda não estão entendendo o que é um pronome de objeto direto e indireto, tentem aprender por outros recursos. Talvez a minha explicação não esteja te ajudando, mas talvez a de outro professor consiga te ajudar. Então, se você ainda não consegue entender por que tem um les ali, porque só pode ter um les depois, só pode ter um les lá atrás, por que é les? Vamos correr atrás de aprender, porque, gente, vai levando com a barriga, vocês não vão entendendo. Tem coisa pior vindo. Então, eu he tentado chamarles hoy, pero no contesta no telefone. Então, relembrando, tá no pretérito perfeito justamente por quê? Porque o que está acontecendo? É um processo. Ela ligou, falta eles atenderem. É um processo. E ela vai usar porque está impactando o presente dela. Porque ela ainda vai receber resposta. E aqui, aquí creo que tienen aquí é una, tá? Não é uma, é una. Creo que tienen una reunião de equipe agora. Então, isso aqui tá tudo no presente. Eu acho, nesse momento, que eles estão tendo uma reunião de equipe. Então, creo que ellos tienen una reunião de equipe agora. Certo? Puede, não tem esse R aqui. Puedo intentarlo mais tarde. Então, você pode tentar mais tarde. Então, você pode tentar mais tarde. Ok, aqui nem tem essa questão do pretérito perfeito. Próximo. Mas aqui, vale, né? Ok, beleza. Has imprimido ya los documentos que necesitamos para a teleconferência de manhã? Então, imprimir normal. Mas observem, gente, por que está usando o pretérito perfeito? É uma ação que está continuando. Observe que existem processos e processos desde o momento de marcar a reunião até fazer ela. Nesse momento, ele ainda tem que imprimir os documentos, tá? Documento. Então, ele ainda tem que imprimir os documentos. Por isso, está usando o pretérito perfeito, porque é um processo. Tudo bem que a ação já aconteceu, mas essa ação ainda vai receber um impacto no seu presente, no seu futuro. Então, has imprimido ya os documentos que necessitamos para a teleconferência de manhã? Então, é um processo. E não acabou. A reunião ainda não aconteceu. E o fato deles fazerem um documento ou não imprimirem vai impactar o presente. Porque vai usar aquele documento que ele imprimiu para o futuro, para fazer ainda a teleconferência. Com esses documentos que ele imprimiu, farão a teleconferência. É uma ligação clara do presente, do passado com o presente. A ligação é clara, é um processo. Tá? Eu gosto de imaginar que é um processo que não acabou. E o outro ali todavia não, ou seja, ainda não.
Los tengo que escanear primero. ¿Por qué los? Los é los documentos. Quem escaneia, escaneia o quê? Los documentos, que é um objeto direto. E o objeto direto equivalente é los, certo? Los documentos, los. Los tengo que escanear primeiro. Ou seja, observe que ele também poderia ser tengo que escaneá-los. Poderia o los lá para frente. Primeiro, que a gente aprendeu que é o quê? Número original, ou seja, ordem. Primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, que também poderia ser primeira, e também usam primeiro. E ali, dime quais são, e se quieres, los escaneo ahora e los imprimo yo. Ou seja, dime, ou seja, diga-me. Não precisam entender exatamente por que é dime, a gente vai ver isso depois. Dime não, né? Dime. A gente vai entender isso depois. E quais são, ou seja, diga-me quais são. E se quieres, ou seja, e se tu quieres, lembrando que esse SI é o nosso C. E se eu fizer isso? E se eu correr? E se eu pular? Certo? E se quieres, lo escaneo agora e los imprimo yo. Por que esse los escaneo e los imprimo? É quem? Los documentos. A pessoa só tá deixando de falar los documentos toda hora, los documentos, e fazendo a substituição pelo seu pronome de objeto direto, certo? Porque, lembrando, o pronome de objeto direto ou indireto serve para você substituir aquele objeto direto que você vai ter que ficar dizendo o tempo inteiro. Então, a pessoa poderia, por exemplo, dizer, todavia não, tenho que escanear primeiro os documentos. Ela poderia dizer agora, dime quais são, e se quer, escaneia os documentos, agora, imprimo os documentos eu. Precisa ficar repetindo o tempo inteiro que é o documento. Não. Substitui pelo seu pronome equivalente de objeto direto. Ou seja, só substituiu para não ficar os documentos, pelo amor de Deus. E embaixo, ou seja, a gente tem o verbo escanear, que é o nosso escanear, e imprimir, que é o nosso imprimir. Documento, que é documento. E muitíssimas graças, Alberto. Ou seja, muito obrigado, Alberto. Que haria eu sem ti. Ou seja, é uma expressão aqui que eu faria sem você. Que eu haria sem ti. Ou seja, sem ali é sem ti. E para a felicidade da Flávia, que está indo de Americanas, acabou. Ah, que felicidade, hein? Acabou. Dá pra entender, né, gente? É um conteúdo um pouco pesadinho. E demora um tempo para vocês se acostumarem, é normal. Que eu sempre digo, não deixem de procurar a língua. Tentem sempre fazer alguma coisinha no seu dia que tenham pelo menos uma frase em espanhol. Seja baixar um aplicativo que ele dá atualização em espanhol. E qualquer coisa, gente, qualquer coisa. Se você vê o Twitter todo dia, segue um bagulho de notícias de espanhol. E tenta ver espanhol todo dia para vocês entrarem melhor e entenderem só naturalmente. É pesadinho, até porque não existe no português essa questão. Mas vocês vão pegando com o tempo. Meu Deus, Luciana, de onde você tirou uma Bíblia em espanhol? Mas que lindo! Gente, difícil entender a Bíblia em português, imagine em espanhol. Parabéns, guerreira. Se ficar estudando Bíblia em espanhol, em 2 semanas tá melhor que eu em espanhol, pelo amor de Deus. Demais. Então, sei que a gravação acabou ainda. Eu vejo algumas sériezinhas,